Oiê, voltei para falar sobre o passo 5 na compra da sua casa aqui nos Estados Unidos, e é o appraisal, o tão esperado avaliador do banco vir, que não é do banco, mas eu vou falar sobre isso, vir para fazer a avaliação da sua casa e saber se aquilo que você está pedindo emprestado vai ser dado para você, se a casa que você está comprando vale aquilo que você está pagando. Como que funciona? Então, depois da fase da inspeção, que você viu que a casa é exatamente aquilo que você queria, que você viu que os problemas dela não vão te comprometer, que você vai conseguir dar conta, que o inspetor te mostrou como a casa funciona, aqueles lugares que você vai ter que ter mais cuidado e tem alguma preocupação, que já negociou todos os consertos que você podia negociar, você vai continuar enviando um monte de documento para o banco. O processo tá chegando ao fim, mas vai continuar e continuar e continuar, e chegou a fase da avaliação. Como que funciona? O banco contrata uma terceira empresa que não é ligada a ninguém, são empresas de avaliadores que fazem avaliação, que normalmente custa $500 para você como cliente, varia de 400 a 500, mas vamos colocar 500, que é o que o seu mortgage lender vai colocar nos seus custos finais. Ele vem e ele trabalha com uma espécie de comparação, né? Eles começam com um ratio bem pequenininho e vão aumentando. Então, o que significa isso? Eles vão com casas que venderam nos últimos 3 meses naquele condomínio. Casas com as mesmas características que a sua. Então, 3 quartos, 2 banheiros, com basement, com 2 garagens... que mais? E aí, dessa comparação, ele vai na sua casa. Se ele não acha, por exemplo, ele só achou uma casa com 4 quartos, ou não tem nada para ele comparar naquele condomínio, ele vai aumentando o leque dele de comparação e vai dando ou tirando pontos, que a gente fala, né? Então, por exemplo, a última casa que vendeu nesse condomínio tinha a cozinha toda reformada, a sua já não tá tão bonita. Então, você perde pontos. Mas o seu basement tá acabado, a outra não tava. Você ganha pontos. Você tem... Não sei, o seu telhado é novo. Você ganha ponto. Mas o seu banheiro tá feio. Você perde ponto. O grande problema do appraisal é que é a opinião de uma pessoa. Então, você corre risco. Será que ela gostou da sua reforma ou não gostou da sua reforma? Então, tanto o comprador como o vendedor ficam super nervosos na hora da avaliação do banco. E o avaliador vai dar um report que vem, né, final com o valor da casa, e ele dá, tipo, notas e pontos. Ganha 1 ponto, perde 2, tá no nível A, B e C. Ele vai fazendo um tipo de avaliação que no final chega com o preço que a sua casa vale. Todo mundo torce para não ter problema nenhum, para a casa passar no appraisal e não ter problema nenhum. Existem algumas possibilidades. Quando você dá mais de 20%, lembra que a gente conversou em algum outro processo lá atrás, e eles veem que você é um cliente que é sem risco, eles te oferecem não fazer appraisal. Eles não fazem avaliação e vão te prestar quanto você pediu. É ótimo, mas também você não vai saber se a casa vale realmente aquilo que você está pagando. Às vezes eu faço uma pesquisa e eu tenho certeza que a casa vai ser avaliada. Às vezes é fácil de você ver, por exemplo, se todos no condomínio as casas estão sendo vendidas por 300 mil, que é uma base, vamos supor, de 150 dólares o square feet, o metro quadrado que seja. E a sua você pagou 275, o risco é muito pequeno da casa não ser avaliada, porque a comparação tá muito boa. Agora, eu acabei de ver uma casa, por exemplo, que o cara comprou por 450 mil no começo do ano. A casa agora estão pedindo 600 mil para vender. Gente, em 6 meses, uma casa não valoriza 150 mil, a não ser que a reforma dele tenha sido dos sonhos. Mas as chances dela ser appraised são muito pequenas. Então, existe sempre o risco de não appraised pelo valor que você está pedindo emprestado. Como que funciona isso? Bia, minha casa não vale aquilo que eu estou pagando. Existem várias opções. Então, vamos supor, quando você compra uma casa, tá? Vamos falar que você está pedindo emprestado para o banco 100 mil.
mas a casa é valorizada só, avaliada só em 80. Tem um gap de 20 mil aí. O que a gente vai fazer? Então existe, o vendedor te dá 20 mil de desconto, o comprador pagar 20 mil de diferença, se encontrar na metade para ter negócio. Alguma coisa tem que acontecer, porque o banco não vai te emprestar esses 20 mil. Aonde a gente vai achar esses 20 mil vai depender da negociação do vendedor e do comprador e o corretor que está aqui no meio. Para saber como que vai acontecer. Porque o grande problema é, se a casa teve 20 ofertas e a gente teve que ir acima e ela não foi avaliada, é o problema. Então, o cliente que está vendendo a casa não vai querer abaixar o valor. Porque teve tanta oferta, então as chances do comprador ter que subir e dar do bolso sem ganhar emprestado essa diferença do banco é provavelmente o que vai acontecer. Mas se a casa está no mercado há um tempão e de repente veio isso, as chances do vendedor ter que dar o desconto são grandes também. Então, vai depender da sua negociação, de caso a caso, mas a parte do appraisal, para mim, é a que me deixa mais nervosa, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Já tive casa de 500 mil que foi valorizada, avaliada em menos de 400, e já tive casos que eu achava que a casa não ia ser avaliada em 100 e foi por 150. Então, mas normalmente eles avaliam praticamente no valor do seu empréstimo, exatamente para não criar esse tipo de dúvida na cabeça do vendedor. Putz, se a casa está avaliada em 150, por que é que eu estou vendendo por 100? Então, para não criar esse tipo de problema, elas são avaliadas praticamente no valor do empréstimo, ou abaixo. Mas é isso hoje, espero que eu tenha clarificado um pouquinho o que é o appraisal, como é feito a avaliação do banco, e se você tiver qualquer dúvida, me liga. Tchau!